gostaria de agradecer muito, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir no gravado depois. Mas eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui compartilhando comigo, né? As experiências, as nossas experiências, as minhas experiências. E a gente escolheu um tema hoje bem diferente. Eu e o Arley, a gente estava brincando e a gente acabou decidindo esse tema. Foi muito legal, né, Arley? E são coisas assim que realmente acontecem no nosso dia a dia, né? Quando a gente está se sentindo ali. E ele falou um termo que é usado em Minas, né? No bico do urubu. Eu falei assim, aqui na Bahia a gente fala cagar de urubu. Aí como ele fala tudo mais bonitinho, né? Aí ele falou no bico do urubu. Então tá bom, porque não ficava legal nem colocar isso aí, né? Como nosso tema. Cagado de urubu fica feio, né? Mas eu queria que você colocasse a musiquinha para a gente, Warley, por favor, para a gente ouvir rapidinho para a gente começar, tá bom? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Uma linda melodia, não é verdade? Eu amo a Marina Aquino, eu acho a voz dela maravilhosa e ela toca profundamente no nosso coração quando ela canta, né? E é exatamente assim
que a gente se sente muitas vezes quando a gente está lá naquela situação que a gente não entende naquele momento, porque tudo aquilo está acontecendo. Mas aí, com certeza, quando a gente busca a Deus, né? Muita coisa se revela, não é verdade? E quando ele traz para a gente as ferramentas, as técnicas que podem estar nos ajudando, né, a mudar essa situação. E esse é um tema bem interessante porque todos nós passamos por isso, ninguém está isento, não é verdade? E se você não está agora nesse momento, você precisa de maturidade, de inteligência emocional para você estar pleno quando esse momento vier, né? Então, o nosso tema, o que a gente escolheu hoje, é exatamente para a gente se fortalecer e aprender um pouquinho sobre nós, como a gente pode reagir a diversas situações, né? E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a prestar atenção, o que que acontece com a gente quando a gente se sente assim, sabe? De repente você entra num caos, um caos emocional, não sei o que houve, às vezes no trabalho, às vezes na finança, às vezes no relacionamento, não importa em qual área, tá? Mas é muito interessante como que a gente se comporta nessas situações. E é exatamente como a gente se comporta que é o resultado que a gente vai ter daquele caos quando aquela situação passar. E eu estava pensando um pouquinho sobre o Superman. Quem já assistiu o Superman aí? Quem já assistiu o Superman? Levanta a mão. Então, a gente já sabe que o Superman ele é incrível, ele é um super-herói, né, amado pelas crianças. E quando a gente assiste, nunca fica velho aquele filme, ele é sempre muito moderno para nós, né? Quando a gente olha para aquela situação do Superman, ele é o Superman, mas tem uma coisa que acontece com ele que ele deixa de ser o Superman. Por que que ele deixa de ser o Superman? Quem sabe? Fala para mim. Pode ligar o microfone e falar para mim, quem sabe? Que ele perde as forças. Por causa da criptonita. Ah, isso mesmo. Sim. Olha, o cara é forte, o cara faz coisas incríveis. De repente vem uma criptonita e rouba a energia dele, ele fica todo lá fraquinho, né? E é exatamente isso que acontece quando a gente permite que as nossas emoções, que não são tão legais, tomem conta da gente, né? Aí isso realmente se torna o quê? Uma criptonita para nós, para nossa vida, né? O Superman, ele deixou de ser o Superman? Não, ele não deixou. Mas ele deixou aquela influência, aquela energia daquela pedra, né, afetar ele. E de repente ele fica como? Fraco. Olha que interessante. Então, quando a gente começa a olhar pelo ponto de vista dessa historinha do Superman, a gente começa a olhar para a gente dentro dessa mesma história e analisar assim: quais são as minhas criptonitas? Quais são as emoções que me drenam e que me deixam fraco? Começa a pensar por aí, tá? Eu não sei, eu acredito que cada um de nós tem essa criptonita pessoal, né? Que a gente vai trabalhando dentro da nossa inteligência emocional, mas quando você começa a prestar atenção nisso, tudo fica mais claro.
e você vai ganhando força, né? Muitas vezes pode ser o sentimento de desvalorização. Imagina, às vezes, muitas vezes você faz o melhor que você podia, você não se sente valorizado, não é verdade? Às vezes a pessoa, em qualquer momento, não importa se é no seu relacionamento, se é no seu trabalho, a pessoa consegue te minar com a simples palavra, né? Essa semana eu queria muito ir para Vitória. Domingo eu sonhei em estar em Vitória. E aí eu queria muito, muito, muito. E eu falei assim, gente, surge, por favor, uma carona, uma carona, uma carona. E aí eu falei, eu quero uma carona, porque não dava mais para ir de outro jeito, só, eu tinha que ir de carona. Aí uma pessoa colocou lá no grupo assim, saindo, partiu Vitória. Nossa, eu fiquei na alegria. Eu falei, nossa, minha carona. Aí uma outra pessoa falou, você é louca? Você pediu a carona lá no grupo para a pessoa? Aí eu falei, pedi. Ah, mas aquela pessoa odeia você. Eu falei, é? Não sabia. Aí não sabia, não. Eu falei, olha, mas eu gosto dela. Então não tem nada a ver comigo, não. Eu gosto dela. Ela não gosta de mim, não? Gosto não. Então tá bom, mas não tem problema não. Eu vou pedir assim mesmo. E fui persistindo, mandei um monte de mensagem. Resumindo, ela não me respondeu. Mas assim, foi tão bom assim a sensação de, não, eu quero falar com você, me leva, não sei o quê, e tá tudo bem comigo? E por que que eu fiquei assim? Porque se fosse algum tempo atrás, se eu escutasse isso, eu ia falar assim, nossa, por que que ela não gosta de mim? Entende? Então qualquer coisa drenava a minha energia, tudo era uma criptonita. Eu falei, gente, que coisa boa, eu fiquei tão bem assim de estar ali naquela situação, né? Então, os sentimentos, as emoções, hoje eu ouvi essa música junto com vocês e eu sou muito grata porque eu ouvi olhando a foto do meu filho, né, que eu perdi aos 2 anos de idade. E eu não conseguia nem olhar a foto dele não era exposta. Hoje eu tenho um quadro aqui na minha frente com a foto de todos os filhos, netos, um mural de gente aqui. E eu olhando para ele e ouvindo a música, eu falei, gente, olha só como as coisas se transformam quando a gente escolhe ter uma maturidade emocional e ir transformando as coisas na nossa mente, né? Quando, independente de qual situação, se você trabalha uma rejeição, eu não sei, tá? Mas como seria para você? Hoje eu estou aqui, gente, bora falar dos depoimentos de vocês e tal, conversando com os meninos no privado. Mas assim, de verdade, como seria se você se aceitasse, se você reconhecesse você com toda a sua potência? Você queria levantar a mão e falar o tempo inteiro de tudo o que tem acontecido na sua vida de maravilhoso, sabe? Então, é uma potência tão grande que a gente tem dentro de nós e a gente prende isso, a gente segura isso, sabe? Imagina, reconhecer a grandeza que a gente é, sabe? De verdade. Imagina, como seria? Vamos fazer essa pergunta. São as nossas declarações verbais, tá? Como seria se diante do caos você escolhesse, independente de qualquer situação, você escolhesse virar a chave, se aceitando, sabe? Aceitando a sua voz, aceitando a sua vida, aceitando a tua essência, deixando a sua essência vir.
Porque quando você quer ficar escondido, quer ficar quietinho, não quer aparecer, você está pegando o seu poder, aprisionando ele, né? A gente vê aí, por exemplo, a Eugenie já chega, né, brilhando, falando, rindo. É um processo, tá, pessoal? É um processo, porque hoje a Eugenie, ela é psicanalista, ela estudou bastante, já tem muitos anos que ela gosta de estudar, já tem muitos anos que a gente está conectada, é um processo lindo. Mas quando a gente olha lá atrás, que a gente olha assim, nossa, o que que eu fiz comigo? O que que eu fiz com o meu poder, tá? Sabe? Como seria a sua vida se você olhasse para você, para o seu verdadeiro valor? Como seria? Como seria esse despertar, sabe? Se você não olhasse para o lugar que você está como um lugar que está te aprisionando. Porque quando a gente olha para o caos como uma prisão e não como um presente, né? Você pega todo o teu poder e reprime ele. Então imagina, quando você não aceita isso, essas criptonitas elas sempre voltam, sabe? E elas continuam drenando você, independente da situação que você passar. Aí vem mais uma, e vem mais uma, e vem mais uma. E aí você se pergunta assim: ah, de novo isso, né? De novo eu tô no bico do urubu. Qual é a criptonita? Qual é a emoção que está drenando a tua energia, sabe? Eu estou aqui com meu amigo Ricardo, ele está ali mexendo na cozinha, mas essa semana a gente estava conversando e ele falou assim: cara, olha, eu descobri uma coisa incrível. É o quê, Ricardo? Eureka! É, eu descobri que os cegos me guiavam. Foi, Ricardo? Então imagina, quando você deixa a sua energia ela Isso mesmo. ser isso mesmo, né, Ricardo? Você deixa a sua energia ela ser drenada por coisas, situações, pessoas. A gente está num caminho aqui, nós estamos trabalhando juntos, já tem um tempo, exatamente essa questão. Porque se a gente não consegue ter essa inteligência emocional, ter essa maturidade emocional, a gente vai sempre ficar agarrado, né? A minha filha falou assim para mim: mamãe, eu fico impressionado como você consegue. Eu falei: minha filha, como você consegue ficar plena nessa e nessa situação? Eu falei: minha filha, a gente vai se melhorando, a gente vai olhando para nós, a gente vai vendo onde é que estão as emoções que drenam a nossa energia, e a gente escolhe sair dali. Então, como seria se você olhasse para você e visse o seu verdadeiro valor? Como seria a sua vida? Pensa aí. Às vezes a pessoa fala alguma coisa com a gente e a gente fala assim: nossa, olha como ela me vê. Já aconteceu isso com vocês? Olha como ela me vê. Uma vez a gente fez uma dinâmica aqui e cada um escrevia sobre o outro. E aí a pessoa não sabia que a gente estava falando dela. E a gente falava assim: olha, você é assim, 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 e falava o nome dela. Ela ficava assustada: nossa, ele estava falando de mim. Era muito interessante, porque você está pegando todo o seu potencial, né? Nós pegamos todo o nosso potencial e a gente aprisiona, a gente guarda ele. Maria Rita, seja bem-vinda. Então, imagina, destruir e descriar. Tem uma ferramenta maravilhosa, você que está novinho aqui, que é a primeira vez. As palavras têm poder, e elas têm poder de mudar tudo e qualquer coisa. Então, quando você fala assim, como seria a minha vida?
se eu não estivesse aprisionando todo esse potencial que eu tenho, tudo que impede que eu coloque para fora a pessoa que eu sou, eu destruo e descrio agora. Sim, é importante você dizer sim, tá? Eu destruo e descrio agora, né? Então imagina, porque eu não sou isso que está acontecendo agora. Não importa o que está acontecendo. Você só está deixando a sua emoção ser drenada pela criptonita, que é aquela emoção, tá? E aí, como seria se você aprendesse o seu verdadeiro valor? Como seria? Se a sua vida começasse a partir disso. Se você começasse a olhar para o seu verdadeiro valor. Pode anotar isso, porque quando você anota, quando você escreve, seu cérebro começa a buscar mecanismos para fazerem as mudanças necessárias. Então, como seria sua vida se no momento do caos, a Maria Rita ela fala assim, Sônia, o caos é lindo, Sônia. O caos é maravilhoso, não é assim, Maria Rita? Ele faz a gente crescer. O caos, como seria a sua vida se você começasse a ver beleza no caos, né? Essas situações, lá na frente, quando você olhar, você vai falar: nossa, por que que eu perdi tanto tempo sofrendo de uma forma tão sobre isso, né? Esse assunto. Porque você é muito maior que isso, né? Você é muito maior do que qualquer situação que você estiver enfrentando. Então, quando você começa a reconhecer qual é a criptonita que está minando, drenando a sua energia, e você começa a destruir, descriar tudo isso, as coisas começam a mudar, tá? Se você escolhe neutralizar, porque o Superman, ele fica lá, né, todo caidinho, fica todo tristinho, sem energia, e ele fica parado lá muito tempo? Fica? Não, não fica. Daqui a pouco ele pega a capinha vermelha dele e partiu. Partiu missão, né? De repente ele escolhe neutralizar aquilo ali e ele encontra um plano de fuga, ele vai, né? E é exatamente isso que acontece com a gente também, se a gente escolher, né? A gente vai lá e bum, dá um bum e pronto, né? E aí, imagina. Mas na maioria das vezes, o que que a gente já fez muitas vezes? O que que a gente repetiu? A gente ficou brigando com a criptonita. A gente deixou ela ficar ali. Aí veio um pensamento aqui, veio outro aqui. E pensamento negativo é assim. Ele vem e traz os amiguinhos dele. Ele vai, traz um, daqui a pouco ele traz outro, aí vai. Aí a energia só vai minando. E sabe o que que acontece? Você começa a criar mais e mais situações para validar esses pensamentos que você está tendo, essas emoções que vêm. E aí você cria mais situações e mais situações. Daí, quando você começa a reconhecer, as coisas mudam. Mas se você não reconhece, percebe, gente, diante de uma situação, muitas vezes, o que que acontece? Você começa a sentir o corpo ir curvando, aí o ombro vai ficando assim, aí você começa a sentir um peso, você começa a sentir dor no ombro, isso aqui começa a ficar tudo Eu, duro. eu sinto aqui, ó, dor aqui, ó, sinto dor no ombro. Só no direito. Ó, eu tive um, um desgaste quando eu estava morando em Ares. Caramba, eu tinha uma dor nesse ombro, uma dor, uma dor, uma dor. Eu fui no médico, o médico, rapaz, É a fiz raio, criptonita, Ricardo. Ela vem entendeu?
E olha só, gente, é tão interessante, obrigado, Ricardo. É tão interessante o Ricardo falando sobre essa dor no ombro, né? Às vezes no lado esquerdo, às vezes no lado direito. O seu corpo começa a sentir o peso, porque você está sendo drenado ali, né? Imagina, seu poder se foi. É tanto que quando você se empodera, o que que acontece? A primeira coisa que você faz é, ó, muda. Tudo muda. Sua postura muda. Você vai fechar um negócio, você vai atender um cliente. Você atende o cliente assim? Não. Você vai para uma reunião de negócio, você empodera. Olha o que que você faz com o ombro, ó. Você puxa, né? E aí, de vez em quando, você tem que ficar olhando no espelho. Eu lembro que quando eu conheci a Solange era toda encurvada, totalmente encurvada. Solange, tá aí? E aí, a Cida falou assim para mim: Sônia, me deu vontade de fazer um vídeo agora da Solange atravessando a rua aqui para te mandar. Falei, por quê? Menina, é interessante demais. Ó, o ombrinho levantou, né? Agora, quando a gente percebe que ela está começando a encurvar de novo, a gente dá um gritão nela, suspende esse peito de novo, né? Então, imagina, pensa aí. Eu queria que você fizesse um exercício agora. Lembra de uma situação em que aconteceu algo incrível com você? Fecha o olho e imagina. Foi uma coisa incrível, incrível, tá? Pensa nisso daí. Vamos lá, Devanice, Isaura, eu quero ver todos vocês. Abre as câmeras que eu quero ver a postura de vocês aí. Todo mundo pensando em algo incrível agora. Bora lá. Deixa eu ver vocês. Guadalupe, maravilhosa. Fecha o olhinho, Thalita. Carla, maravilhosa. Rosângela. Cris, Luciana, todos vocês, gente, por favor, quem puder abrir a câmera para eu ver vocês, tá? Faz parte do exercício. Feche os olhos, imagine uma coisa maravilhosa que te aconteceu, que até agora, quando você lembra, seu coração ainda bate forte. Lembraram? Conseguiram fechar os olhos, imaginar isso daí? Conseguiram? Lembrou, Ricardo? Pensa na coisa incrível. E como lembrei, como lembrei. Olha, eu estou olhando para vocês aqui, gente. Ó, uns estão sorrindo. Isaura tá com a cabeça assim para cima, sabe? O queixo. Rita com o ombrinho todo empoderado. Todo mundo tá, ó. Não tem ninguém de cabeça baixa. Tá todo mundo empoderado. Porque você trouxe na tua mente o quê? Algo bom. Agora feche os olhos novamente e pensa em algo que não foi legal, que você ficou muito chateado. Olha que interessante, vocês não conseguiram ficar na mesma posição. Vocês mudaram de posição. Zeni baixou o narizinho para baixo. Olha como que o corpo fala, né? Gratidão, pessoal, pra vocês fazerem um exercício aí, tá? Então vamos entender um pouquinho disso. Quando você está muito feliz e você lembra de algo feliz, você acha que você cria mais quando você está nesse estado ou quando você está nesse estado aí de cabeça baixa, narizinho para baixo? Onde você cria mais? Fala aí para nós, Eni. Baixa seu microfone.
Abre seu microfone, por favor. Oi, Como funcionou? você funcionou? Como você acha que você cria mais, Euzeni? Com certeza, quando a energia da gente está elevada, né? É o seu andar, até a sua respiração, ela muda. O seu olhar, ele se transforma. A energia onde você passa, ela é outra. As pessoas, né? Às vezes eu observo, tem dia que eu estou mais animada, né? Pouco mais. Aí você sai para fazer uma caminhada, um pouco mais. Aí você sai para fazer uma caminhada. É impressionante como que as pessoas te olham, né? É, Mulheres, homens, crianças, né? Na, na igreja, quando você chega, né? Com a sua energia, com a sua postura ali empenadinha, você abre aquele sorriso no trabalho, o pessoal, ué, que é isso, ganhou na loteria? Falei, minha filha, mais que isso, você não vai acreditar. Então, realmente, assim, o nosso andar, o nosso falar, o nosso olhar, ele é diferente. E quando você falou daquele outro exercício, né, da situação triste, eu falei, oh, meu Deus do céu, se eu ficar aqui mais um minuto, daqui a pouco eu vou chorar igual no dia que aconteceu, né? A gente incrível, realmente, né? É você incrível. volta para aquele cenário, né? E começa a retomar aquele sentimento, né? É Gratidão, um... Zeni. Muito obrigada. Então, pessoal, olha só. Eu trouxe esse exemplo para vocês porque a gente falou sobre estar lá no bico do urubu, né? Que é aquele lugarzinho ruim lá, que, né, não é legal e não cria, não cria. Você tem que sair daquele caos para criar. E é interessante a gente lembrar que tudo tem ondas, gente, ondas eletromagnéticas, ondas, ondas, ondas. E é como se a gente mergulhasse nessa onda. E a gente pode trazer isso para a gente. Porque olha só, eu estou com o celular na mão, notebook ligado, televisão, um monte de coisa recebendo essas ondas o tempo inteiro. E se a gente não prestar atenção, isso é muito sério. Muitas vezes a gente pode absorver isso. Em Axis, a gente aprende que nós somos como Bob Esponja do universo. A gente pode captar muita coisa que nem é nosso, tá? Então, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que quando você perceber que você está assim, ó, drenando sua energia, baixando o ombrinho, sentindo umas coisas diferentes, tem uma ferramenta maravilhosa. As técnicas, elas são perfeitas para nos ajudar no dia a dia, para a gente sair desse lugar, sabe? Poxa, uma criptonita veio aí, está me drenando, eu não estou muito legal, o que que eu faço? A quem pertence isso? Essa pergunta, ela faz com que a gente saia desse espaço, porque isso não é nosso, entende? Isso não é nosso. Então, anotem aí, a quem pertence isso? Podem usar, palavras têm poder. Então, se isso não é seu, devolve. Devolve ao remetente. Uhum. Eu estava em São Paulo, eu queria. A gente que é do interior, quando vai em São Paulo, a gente quer conhecer coisas que ouve falar, né? E aí eu era louca para conhecer o tal do Armarinho Fernandes. Aí eu queria ir lá na Muvuca para conhecer o Armarinho Fernandes. Aí fui. Aí passei um mal, comecei a sentir uma dor. Eu nunca na vida senti dor no estômago. Nunca. Só nesse dia. De repente eu falei assim, Vitória, eu não tô legal. Mas eu comecei a sentir tanta dor, que ela falou assim, vou te levar para o UPA. Quando ela falou que ela ia me levar para a UPA, eu olhei para ela assim, aí eu lembrei a quem pertence isso. Eu fiz, espera só um pouquinho. Eu comecei a fazer essa pergunta, gente, a quem pertence isso? Olha, eu tinha entrado em um monte de lojas, até chegar no Armarinho Fernandes, a gente já tinha feito um monte de movimentos. A gente não tinha comido nada para dizer que meu estômago estava doendo, que eu tinha comido alguma coisa. E eu comecei, olha, gente, eu não fiz 5 minutos dessa pergunta a quem pertence isso, a dor desapareceu, como mágica.
E por quê? Porque a gente absorve energia das Isso. pessoas que estão à nossa volta. Consegue entender o que eu estou falando? Isso faz sentido para vocês? Então, muitas vezes você está bem, de repente você recebe uma ligação, a pessoa nem falou alô ainda com você no telefone, sua energia de 10 baixa para 2. Já aconteceu isso com vocês? Então, a quem pertence isso? É uma ferramenta maravilhosa, tá? É uma ferramenta do curso de barras de Axis, né? E eu uso bastante, tá? No meu dia a dia, e ela é muito boa, porque a gente absorve aquilo que não é nosso, a gente absorve do outro. A gente estava em Porto Seguro, Cida estava lá com a gente. Não sei se ela se lembra. A gente estava no shopping dando barras de Axis gratuita no shopping lá de Porto Seguro, no shopping Avenida. E aí chegou uma menina e ela estava sentindo muito mal, ela estava uma choradeira. E aí eu fui conversando com ela, tocando, fazendo as barras. Eu perguntei para ela: "Você estava onde?" Ela falou assim: "Eu estava no trabalho." "E por que que você está chorando?" "Não sei, me deu uma vontade de chorar." E aí eu fui conversando com ela, eu descobri que ela era enfermeira e que ela tinha saído de um turno bem pesado. E aí eu falei, então bora fazer a ferramenta, né, a quem pertence isso. Alguns minutinhos correndo as barras e ela fazendo a pergunta, ela ficou bem. Então, gente, isso parece assim, é muito simples, né? Será que funciona? Mas experimenta e depois vocês vão me contar. Combinado? Então, vamos lá. Tem momentos que você sente como se você estivesse no olho do furacão. Então, o que que você faz? Escolhe uma ferramenta, né? E a gente já passou duas ferramentas aqui para você: destruir, descriar, tá? Aquilo que não tá legal e a quem pertence isso. Nós que trabalhamos como terapeutas, a Zeni, que é psicanalista, nós somos as pessoas mais, eu falo que é a que mais tem que praticar as ferramentas, né? Porque a gente acaba absorvendo mais do que qualquer outra pessoa, porque a gente está como um para-raio mesmo, né? Ali puxando. Então, para a gente estar na nossa plenitude, não importa, sabe, qual é a situação que muitas vezes a gente passa no nosso dia a dia, às vezes é uma preocupação com um problema financeiro, às vezes é a perca de um ente querido, problema no relacionamento. Eu não sei, sabe, qual é aquela energia que está drenando ali, qual é a criptonita, tá? Mas se você usa as ferramentas, isso vai te ajudar muito, tá? Muito mesmo. Então, prestem atenção, nessas coisas que a gente está conversando aqui hoje, porque parece muito simples, mas vai funcionar para você. Eu espero que você receba isso, tá? E quando, por exemplo, quando a gente escolhe estar lá na imersão, é interessante porque você traz essa expansão de consciência, né? Algumas pessoas aqui já participaram da imersão, algumas do Viralizando a Abundância, e você expande a sua consciência para entender melhor as coisas que estão acontecendo, né? E muitas vezes, sabe o que que acontece? A gente começa a defender essas criptonitas, né? É igual os autossabotadores lá que a gente aprende, não tem os sabotadores? Muitas vezes a gente defende, a gente ainda acha que está certo de defender aquilo, né? Fala assim, não, é porque eu sou assim, não é assim que a gente faz? E quando você vê, olha o que que acontece. Isso vai como se fosse espalhando, sabe? É como se fosse uma doença que espalhasse pelos seus órgãos e afeta mesmo o seu corpo físico, sabe? Porque você vai drenando todo o seu corpo com aquilo ali. A gente chama isso de psicossomático, não é isso, Zeni? E chega uma hora
que você trata uma coisa, olha que estranho isso, gente. Isso é muito forte, mas isso é muito real. Chega uma hora que você trata uma coisa, você trata um órgão, você trata uma determinada situação. Eu estava conversando com a Solange, né, falando com ela assim, Solange, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão você trata uma tuberculose e aí você cuida daquilo dali, daqui a pouco você olha, tem uma metástase em outro lugar, sabe? É uma outra doença que aparece porque você está fazendo o quê? Deixando tudo isso drenar seu corpo, tá? E aí, quando a gente escolhe colocar tudo isso para fora, as coisas começam a trazer para a gente essa clareza, sabe? Essa expansão de consciência. É falar assim, nossa, isso está acontecendo aqui, eu estou assim, mas eu não sou isso, eu não sou assim, essa não sou eu, tá? E muitas vezes, essa semana, eu percebi uma criptonita em mim, mas ela estava tão escondidinha, sabe? Tão camufladinha. Porque a gente faz isso. A gente pega, parece ter um carinho por aquilo ali, né? É até bem estranho. Aí eu falei assim, gente, olha o que que tá aqui. Que isso, gente? Tá? Porque nós, terapeutas, a gente trabalha muito profundamente o nosso eu, o nosso verdadeiro eu. E como a gente fica olhando para nós, a gente descobre, quando você está aberto, qualquer um, não é só a gente, quando você está aberto para olhar para você, é muito interessante as coisas que você vai descobrindo. E esses dias foi tão forte, sabe? E foi assim, eu parei um pouco, falei, gente, deixa eu cuidar disso aqui. Bora lá, vamos cuidar disso aqui. O que está acontecendo aqui, né? Olha o que eu achei aqui. Olha que interessante. E aí eu comecei a usar as ferramentas. Que quando você usa as ferramentas, você vai tirando aquilo, você vai limpando aquilo, você vai aliviando. É como se você tivesse, olha, tem alguma coisa aqui, mas eu escolho lançar isso fora, sabe? Porque essa não sou eu, entende? Então, quando você escolhe várias ferramentas que a gente já passou aqui nas outras aulas do Viralizando, você usar a toda hora, a todo momento, eu fiz uma imersão com a Sônia, aconteceu isso e isso, tá? Mas a imersão, ela tem isso como objetivo. As aulas que a Cida dá, os encontros que ela faz, tem isso como objetivo, sabe? Não é para você ficar ali só na teoria, ouvindo, aprendendo na teoria, não, é para você internalizar, é para você criar os momentos para olhar para você durante qualquer movimento terapêutico que você tiver, para você sair dali, sabe? Também não é para ficar se culpando. Não, não, nossa, olha o que está aqui, eu escolho limpar isso daqui, né? Porque senão eu vou continuar onde? No bico do urubu, né, Warley? E se for necessário, se você estiver num lugar que veio alguma coisa para você, veio algum sentimento que não está legal, sabe? Se você estiver num lugar, numa repartição pública que você não pode expressar isso, entra no banheiro. Se for necessário, chora, sabe? Pega uns papeizinhos, embola na mão, se foi raiva, mas limpa isso, porque senão isso vai drenar a sua energia, né? Esses dias a minha amiga falou assim, nossa, Sônia, eu passei a manhã no banco. Pensa o que é passar uma manhã inteira num banco. Só tem pepino ali, só tem problema, só tem preocupação, energia horrível. Eu falei, bora para a maca, deita aqui. Bora para a maca. E isso faz o que com a gente? Deixa a gente revigorado, aliviado, né? Quando você tiver dúvida, sabe? Às vezes, por exemplo, a gente tem a Rosângela aí toda de azul, né? Linda. Aí a Rosângela tá lá toda empoderada. De repente acontece alguma coisa e ela baixa a energia, começa a ficar diferente, vem alguma dúvida, nossa, será que eu estou certa sobre isso mesmo?
que eu estou pensando, que eu posso fazer isso? Nossa, eu estou me sentindo forte, mas será? Aí vem uma dúvida, né? Mas será que eu... Quando você tiver dúvida, resgata você, sabe? Use ferramentas para resgatar você, né? Muitas vezes a gente fica sentindo pena da gente, entrando no vitimismo. Sai daí, destrói, descria todo sentimento que te aprisione, sabe? Sai daí. Imagina, quando você descobrir aquela cripto assim, uau, ou não, tô fora, sabe? Esses dias, quando eu estava conversando com a minha mãe, e ela começou a me falar umas coisas, eu falei, gente, aquilo ali veio como uma cripto, minando a minha energia. Mãe, minha filha, que as suas irmãs morreram, e ela falando que ela depositava toda a alegria, toda a confiança, todo não sei o quê, todo não sei o quê, em quem? Na criança da Sônia. Eu falei, meu Deus do céu, quanta expectativa. E aí aquela criança, ela ficou muito amedrontada. E muitas vezes hoje na minha vida adulta, eu fico assim. E aí eu percebi que estava lá ligado. Nossa, quanta expectativa com a Sônia. Estava lá naquela criança. Eu falei, eu vou cuidar dessa menina, né? Que ficou ali com tanta expectativa de todos, porque os meus irmãos e as minhas irmãs tinham morrido. Olha, e estava tão escondidinho, gente, essa cripto, tão escondidinho, vocês têm noção, tanto que eu chorei quando isso veio à tona, sabe? Mas é importante, é muito importante, porque você se sente aliviado. A Cida fala que é o ratinho morto, né? O ratinho fedeu, morreu dentro de casa. Enquanto você não acha ele, você não sossega. Você tem que arrancar ele de lá. Eu falei, então, bora arrancar esses ratinhos. Então, quando a gente estuda, quando a gente escolhe se aprofundar, a gente escolhe se resgatar, sabe? É uma parte sua que você está resgatando. É um pedacinho dessa história que você está resgatando. Então, grita, chora, mas deixa tudo sair, tá? E imagina, eu falo que é como assim, eu senti como se eu tivesse soterrada, sabe? Debaixo de um monte de escombros, aquele monte de coisa em cima de mim assim. Eu falei, o quê? Tô fora. Deixa eu sair daqui, né? Aí fiz igual o Superman. Bah! Joguei tudo para cima e bora sair desse espaço, né? E de verdade, eu espero assim que realmente eu consiga contribuir com cada um de vocês, sabe? Falando um pouquinho sobre esses temas, sobre esses assuntos que a gente às vezes não consegue entender muito bem, sobre o poder que você tem dentro de você, que está preso aí, sabe? Que você solte isso, que você resgate isso, que você faça essa escolha de verdade, sabe? Porque a gente só consegue mudar as coisas se a gente for a gente mesmo. A gente só consegue melhorar se a gente melhorar a gente mesmo. Então, a gente precisa se livrar dos pontos de vistas, das crenças limitantes. Então, escolha, sabe? Escolha. A gente vai estar agora no Viralizando segunda temporada, né? A gente já fez a primeira. A gente vai trazer, a gente vai trazer 12 encontros. Nesses 12 encontros vão ser 12 encontros de empoderamento para a gente se conhecer cada dia mais, para a gente poder viralizar a abundância, porque a gente só consegue viralizar a abundância, levar isso para fora, abundância em todas as áreas da nossa vida, se a gente realmente sair desses escombros, sabe? Se a gente escolher sair desse lugar. E com certeza, quando a gente precisa sair dali, vocês sempre vão poder contar comigo, tá?
Eu sempre estou aqui. Eu falo que eu sou uma pessoa bastante acessível, né? Eu amo, eu amo. É uma das coisas que eu mais gosto na vida, né? É minha missão. É realmente poder ajudar alguém a mudar o estado de espírito dela. Então, se em algum momento, em alguma situação, você precisar, você escolher estar comigo, a gente vai estar juntos, né? Esses 12 encontros, o Arley vai colocar lá para vocês no grupo, vai mandar para vocês no Milagre da Gratidão. E tem uma ferramenta que eu queria deixar antes da gente terminar, e se vocês quiserem anotar, vocês que ainda não conhecem, ela é, mesmo que você não entenda, tá? Por favor, pode fazer a ferramenta, que vai dar muito certo. Tá? Ela faz você dormir quando você está preocupado, ela faz você mudar o seu ponto de vista fixo, rígido. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Essa ferramenta, ela transformou minha vida, sabe? Quando eu comecei a praticar, tantas coisas que eu achava que era daquele jeito, que era fixo, que tinha que ser daquela forma. Quando eu comecei a praticar essa ferramenta, ela trouxe tanta leveza para a minha vida, assim, eu fico emocionada, porque às vezes é apenas uma frase, né? É apenas uma frase, mas é uma frase que tem palavras que podem transformar o nosso dia, pode transformar a nossa situação, sabe? Não importa o que você estiver passando. E quando você acha que você está lá no bico do urubu, quando você acha que você está no fundo do poço, ou quando você pensa que aquilo não tem solução, e aí você, não importa, tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Ela traz muita leveza, tá? Escolha ser você, porque ser você muda o mundo, tá? Essas ferramentas, elas podem realmente mudar as nossas vidas, né? Eu estou muito grata de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido anotar as ferramentas que a gente colocou aqui hoje. São palavras simples, são coisas que dá para você praticar de uma maneira muito, assim, volátil. Durante o dia, aconteceu uma situação, você pode praticar uma, quem pertence a isso, tudo é o oposto que parece ser, né? Essa semana eu entrei dentro do espaço da minha mãe e eu vi uma situação que naquela hora tocou muito meu coração e eu fiquei triste. Na mesma hora, eu comecei com essa ferramenta. Tudo é oposto que parece ser e nada é oposto que parece ser. Porque senão eu ia ficar martelando com aquilo durante o dia. E de repente, aquilo que eu estava pensando nem era aquilo que eu estava pensando, era uma coisa totalmente diferente, entende? Porque às vezes a gente olha uma determinada coisa e a gente pensa que é aquilo, mas não é nada daquilo, é tudo coisa da nossa cabeça. Então, essa ferramenta, ela traz isso para a gente, tá? E o que mais que a gente tem que falar, Arley? Eu acho que é só isso. Ah, eu queria deixar uma coisa, um presente para vocês, tá? Todas as pessoas que entrarem aí no nosso grupo do Viralizando a Abundância, que vão ser os 12 encontros, eu vou fazer uma promoção para vocês, tá? Dar um presente, um bônus, que é um acesso liberado para tudo que eu tenho gravado e que está no cadeadinho, né? Então, tem muita coisa que eu tenho gravado e que foi pago, então está no cadeado no YouTube. Então, você que é novo, né? Você estando no Viralizando, aí eu vou estar liberando esse material por apenas R$19,90, tá? Que é um acesso para tudo que eu colocar com cadeado. Postei um workshop, postei uma aula e tal, foi uma aula paga, o Arley coloca no cadeado, só vê quem está naquele grupo VIP, aí você vai ter esse acesso liberado para a vida toda, tá? Não tem limite, por apenas R$19,90, tá bom? Alguém, Maria Rita, você poderia, por favor, contribuir com a gente, falando um pouquinho de tudo que a gente falou aqui,
Você tem sido uma figura bem presente, né, nos últimos dias. Do que foi que fez você virar essas chaves assim? Você falar num depoimento, pode ser um depoimento bem curtinho. Você poderia nos Então, presentear? tudo bem, Sônia? Tudo Então, ótimo, maravilhoso. virar a chave foi sair da vítima. Enquanto eu estava na vítima, eu não conseguia dar um passo à frente. As coisas não andavam, eu não andava. Qualquer caos que acontecia, eu entrava em pânico e em desespero, não sabia como agir, o que fazer, como fazer, e aquilo me tirava o sono, né? E aí eu falei, pô, o que que eu tenho que fazer com isso? A treta é minha, deixa eu resolver isso. Eu preciso sair dessa vítima. Estava me matando. Então, faz total sentido, né? Então, hoje mesmo que aconteça coisas negativas comigo, eu literalmente levanto a cabeça e falo: vambora, Maria, vamos resolver isso aqui. Por que que você vai abaixar a cabeça agora? Por que que você vai entrar na vítima de novo e falar, coitada de mim? Vambora resolver isso aqui, mulher. Vambora. Então, é isso que eu tenho feito. Qualquer caos que venha, qualquer coisa, mantenho a calma, respiro, faço o meu exercício de respiração, respiro, respiro. Depois eu falo assim: é isso, é o que tem para hoje e eu vou resolver. Gratidão, maravilhosa. Alguém mais gostaria de falar? Depoimento? Falar um pouco, compartilhar um pouquinho? Bora lá? Guadalupe. Ai, Guadalupe, essa semana eu postei algumas fotos suas, da sua família. Você e seu amor se beijando, viu? Thalita, Rosângela. Então, pessoal, eu tô de verdade, assim, muito grata, muito feliz, emocionada com o nosso encontro de hoje. E eu espero de verdade que vocês pratiquem as nossas ferramentas, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se você acordar todos os dias de manhã e praticar essa frase por no mínimo 10 vezes, você não tem noção das coisas que podem acontecer, porque você está aberta para receber as coisas, os presentes do dia, né? Os presentes da vida. Cidinha tá por aí, maravilhosa. Estou sim, amada. Isso. Bora compartilhar um pouquinho com a gente das bênçãos aí, das coisas boas que você tem vivido? Peraí, peraí. Deixa eu abrir aqui para gente. Do nosso tema de hoje, né? Boa noite, pessoal. Estava aqui focada fazendo a janta e o almoço de amanhã. E aí, gente, que maravilha, né? É como a Sônia falou, o autoconhecimento, né? A gente começa a olhar para as tretas, começa a olhar para a vida que a gente está levando e não mais permitir que a gente estacione, que a gente estagne, mas começa a usar as ferramentas mesmo. Às vezes é tão simples que a gente acredita que não vai dar certo, né? A quem pertence isso? Por que que eu vou ficar falando essa frase? Mas as perguntas, elas realmente, elas atingem o ponto, né? Nós sabemos a importância das perguntas, elas vão, no fundo, buscar ali a resposta. A quem pertence isso? E traz do inconsciente aquilo que está lá represando a gente, que está travando. Então, quando a gente usa ferramentas como essa, tão simples, e simplesmente
achar como pode ser mais divertido, como posso ter mais disso, né? Como pode melhorar? Então, são ferramentas fantásticas. E desde que a Sônia entrou na minha vida, que me ensinou isso, que me trouxe a importância do autoconhecimento, de lá para cá, né, já tinha esse caminho já percorrido, mas o uso de perguntas e trazer para a nossa consciência a importância de não permitir que o caos nos comande, mas que a gente possa aproveitar do caos que está em movimento para nos levar para onde a gente quer chegar. Então, é a consciência que a gente tem que ter de estar olhando para dentro de nós, não terceirizar, como disse a Rita, né? Parar de terceirizar que o outro é culpado, que o outro tem que resolver, ficar desesperado. Não, é eu. Tudo está em mim. E quando a gente tem essa consciência, a gente começa a melhorar. Então, isso aconteceu comigo, está acontecendo. Eu estou nesse movimento, e aí vocês aí que estão presentes aqui com a Sônia também estão fazendo o mesmo. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa turma que está consciente, né, de que precisa melhorar. Como pode melhorar? Como posso ter mais disso? Bora todo mundo? Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais divertido? Cuidar da Como gente, pode né? ser mais fácil? Sim, com certeza. Muito bom, Bonito. gente, muito legal. Muito obrigada, Cida. Gratidão, viu, pela sua participação, pelo seu depoimento. E Gratidão aí a todos vocês, né? Você também, Sônia. obrigada, meu amor. Então, vamos lá. Estamos prestes a receber uma notícia aí do Arley, que é de uma grande imersão que a gente vai fazer em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, né? Aguardem aí. Não vou dar spoiler, porque ele que vai passar todos os detalhes, mas vão se preparando para estarem lá na Terra do Descobrimento junto com a gente. E também ele vai colocar para a gente a segunda temporada do Viralizando, que serão 12 encontros, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês durmam maravilhosamente bem, que vocês guardem no coraçãozinho de vocês, que Deus abençoe, que guarde bem guardadinho lá no fundo do coração, para vocês continuarem aplicando e buscando a gente ter plenitude, independente do caos, né? Independente da situação. O Arley vai colocar uma música para a gente, para finalizar, tá? E eu desejo a todos vocês uma boa noite. Pode ser bonita, só colar com quem te ama e quem quer te ver prosperar. Na correria, parar é sabedoria. Também faz parte algumas pedras no sapato, mas teu sonho vale ouro e de passo a passo concretizar. Com você não combina estresse, pois é, quem se preocupa muito perde a festa. Então se faz um favor, se dá o devido valor. Sua beleza é um fato que não se contesta. Um sorriso liberta, alegria desperta, e no fim tudo vira história pra contar. Ouvi dizer que a dor de quem cultiva o amor vai passar. Seja você, não tem coisa mais linda na terra. Pessoas vão te resumir sem saber metade de ti. Só seja você, que o quebra-cabeça completa. A peça que falta tá aí, se amar evoluir. Com você não combina estresse, pois é, quem se preocupa muito pede a festa. Então se faz um favor, se dá o devido valor. Sua beleza é um fato que não se contesta. Um sorriso liberta, alegria desperta, e no fim tudo vira história pra contar. Ouvi dizer que a dor de quem cultiva o amor vai passar. Seja você, não tem coisa mais linda na terra. Pessoas vão te resumir
sem saber metade de ti. Só seja você, que o quebra-cabeça completa. A peça que falta tá aí, se amar é evoluir. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, pa, 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 para, pa, pa, pa. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, na. Ai, que lindo! Eu amo essa música. Gratidão, pessoal, gratidão a todos vocês. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, que vocês sintam tanta felicidade como eu estou sentindo agora, tá bom? Beijos, boa noite.